Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a nossa reflexão. No Salmo 119 e o verso 133. Assim está escrito: Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Aqui o salmista estava fazendo um pedido a Deus, no sentido de que ele pudesse ordenar os seus passos, ou seja, o seu caminho, por onde andar, como proceder, porque andar também fala de procedimento. Ele disse: ordena os meus passos na tua palavra. Ele entendeu e tinha plena convicção de que quando os passos dele estivessem ordenados à luz da palavra do Senhor, a iniquidade não teria como se apoderar dele. Então veja o valor que o salmista atribuiu à palavra de Deus, de livrar, de defender, de oferecer resistência a todo tipo de iniquidade, porque onde a palavra de Deus habita, a iniquidade não pode habitar. Mas onde a iniquidade está reinando, a palavra de Deus não pode habitar lá, sem que antes haja uma transformação operada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso é que quando as pessoas vêm a Cristo, eles passam pelo processo do novo nascimento, a regeneração, o velho homem é sepultado e o Senhor gera o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A partir desse instante, a palavra de Deus, que é santa, que é pura, que é fiel, que é verdadeira, que é viva, ela vem habitar no nosso coração. E quem entroniza a palavra de Deus no nosso coração é o Espírito Santo. Ele que traz a palavra, ele que aloja a palavra no nosso interior. E à medida em que a palavra de Deus se aproxima do nosso coração, tudo aquilo que tinha de errado na nossa vida não tem mais como continuar. Porque já tivemos o encontro com Cristo e agora a palavra de Deus ela vem fazer a limpeza pesada, a limpeza total. Vai tirar tudo que não presta de nós. Por isso que nós somos purificados também pela palavra. E diz-nos, somos lavados com a água, regenerados pela água, significando a palavra de Deus. A palavra de Deus tem este poder de limpar, de purificar, de tirar de nós o mal. Então, aonde tem palavra de Deus, o mal não pode chegar. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então, aonde tem palavra de Deus, o mal não pode chegar. E o salmista aqui disse: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. A pessoa não pode dizer que tem a palavra de Deus centrada no coração se tem uma vida de prática pecaminosa. Não está sendo verdadeiro. Por quê? As nossas ações, o nosso comportamento, os nossos tratos, a nossa palavra, as nossas intenções é que vão definir como realmente está o nosso interior. Não adianta eu dizer que eu decoro a palavra de Deus, eu decoro palavras da Bíblia, se os meus hábitos não mudaram. Eles continuam sendo regidos pelo velho sistema mundano. Mentira, engana, trapaça, infidelidade, desleal, injusto, imprudente. Então, não houve mudança nenhuma na minha vida. Quando há mudança, estas coisas que eram minhas companheiras, elas deixam de ser. E o Espírito de Deus coloca novos companheiros na nossa vida. A prudência, a fidelidade, a alegria, a esperança, o temor, a verdade, a lealdade, a pureza.
estas coisas vêm tomar conta da nossa vida. E aí nos fortalecemos no Senhor. Então, bem fez o salmista de pedir a Deus, neste salmo, ordena os meus passos na tua palavra. Quer dizer, coloca os meus passos para caminhar à luz da tua palavra. E quando o Senhor estabelece um caminho para nós andarmos, é aquele caminho que certamente estará centrado na vontade e na palavra de Deus e vai nos manter em sintonia e comunhão com o Senhor, e não haverá brecha para que a iniquidade se apodere de mim, de você, de cada um de nós. Por isso o profeta Isaías deixou registrado: os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando Deus falou a Josué a respeito da palavra de Deus, ele disse: não se aparte da tua boca o livro desta lei, para que você prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, tem que haver um compromisso com a palavra de Deus para obedecer e seguir de acordo com esta norma, para que então a iniquidade não venha se apoderar, não venha nos enganar, não venha entrar de maneira sorrateira e nos levar à queda, à separação do Senhor. O mesmo salmista deste Salmo 119, no verso de número 11, ele também falou sobre isto. Nós vamos atentar para 4 versos dentro deste Salmo. Todos os 176 versos, fazem referência à palavra de Deus. Ora como palavra, ora como mandamento, como estatuto, como lei, como testemunho, enfim. É a maneira como a palavra de Deus é referendada na Escritura. Mas aqui no verso de número 11, está escrito assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então o salmista sabia que quando a palavra de Deus estiver no coração dele, ele não será tendencioso a pecar contra Deus. Porque a palavra está ali como uma retaguarda, como uma defesa. Tanto é que Paulo, quando fala dos armamentos, ele diz que a palavra é a espada do Espírito. Ela não é passiva, ela é ativa. Ela enfrenta. Então aqui o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então entendemos que a iniquidade não se aproxima de nós quando nós estivermos os nossos passos ordenados na palavra do Senhor. Não pecaremos contra o Senhor quando tivermos o cuidado de ter a palavra de Deus habitando no nosso coração. Então não tem como o pecado vir. E o verso 67 está escrito assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então veja o que é que a iniquidade faz. Ela aflige as pessoas. Ela impõe sofrimento. Ela escraviza as pessoas, leva-as à prática do pecado. E o salmista disse: antes de ser afligido, eu andava errado. Mas quando a palavra de Deus veio e fez o contraponto na vida dele, então ele disse: mas agora guardo a tua palavra. Nada de andar afligido por aí, cabeça baixa, praticando toda a iniquidade que for induzida ao coração ou ao pensamento. Não, agora eu guardo a tua palavra. Guardar a palavra não é colocá-la num canto e deixar lá. Guardar a palavra no sentido aqui é preservar, é viver à luz desta palavra. Isto que é o sentido aqui de agora guardo a tua palavra.
Porque tem muitas pessoas que guarda a Bíblia lá na estante, lá no carro, em todo lugar, a palavra de Deus está guardada. Mas e no seu coração? Sabe, eu não tenho muita habilidade, eu não entendo muita coisa, então não guarda a palavra no coração. Porque o problema nosso é ler. Ler, ler, ler e ler. Ou seja, ler e reler várias vezes. À medida em que eu leio a palavra de Deus em voz alta, não é ler no sentido somente. Não é ler com os olhos. É ler com os olhos, é ler com o coração e é ler com a boca. Porque à medida que eu faço o som, lendo a palavra, o Espírito de Deus vai tomar este som da palavra, vai fazer ele entrar no meu ouvido e ele vai descer ao meu coração. E aí vai agir lá dentro. Esse negócio de ler Bíblia sem fazer movimento, sem ouvir a própria voz, não, ler só com os olhos, não se grava nada, não guarda nada. O segredo de guardar está na repetição, em voz alta. Então, quando eu leio, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Os meus ouvidos ouviram. E eles têm contato com o meu coração. Então, esta palavra vai descer lá. Eu tenho que guardar a palavra de Deus para não ser afligido. Agora, se eu só passo os olhos e não entrou nada, e aí? Preciso falar. Por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não diz que vem pelo ler silencioso. Vem pelo ouvir. Então precisa ler, fazer o som para ouvir o som. Outro pode estar pregando, pode estar lendo a palavra, ela pode gerar fé em mim, mas eu posso ler a Escritura e à medida em que eu leio em alta voz, eu vou ouvir, isto vai gerar fé e esta fé vai descer para o meu coração. Bem, então aqui está. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então observa. Ordeno os meus passos na tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração e agora guardo a tua palavra. E ainda o verso de número 101 está escrito assim. Verso 101. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Caminho mau é iniquidade. Pecado é iniquidade. Todas essas coisas que aflige e escraviza as pessoas está ligado com a iniquidade. Mas aqui está. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Então veja quão maravilhoso é o valor da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus, ele deixou algo registrado ali que é profundo. E às vezes a gente lê somente por ler e não atenta. Mas ele diz lá no capítulo 4 e o versículo 12 o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer, ela tem vida, ela gera vida e ela tem eficácia. Quer dizer, ela produz resultados quando encontra lugar no nosso coração. Então, e ela é mais penetrante. Veja o alcance da palavra de Deus. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Uma espada, ela é afiada, ela pode entrar e cortar a pessoa de um lado do outro. Mas ela não tem o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus não somente ela corta, como ela penetra. E veja onde ela vai. A espada de 2 gumes não consegue divisar alma de espírito, nem juntas de medulas. Mas a palavra de Deus, sim. A palavra de Deus penetra até a divisão da alma e do espírito. Onde é a divisão da alma e do espírito? Quem pode precisar? Até aqui é a alma, daqui por diante é o espírito. Ninguém tem como precisar isso. Mas a palavra de Deus sabe fazer a diferenciação do que é alma, do que é espírito.
do que é juntas e do que é medulas. E ela faz o seu relatório e traz o resultado. Diz aqui, e é apta para discernir, interpretar os pensamentos e as intenções, não é da cabeça, é do coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida ou da morte. Depende do que está dentro do coração. Então, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, veja, palavra viva e eficaz. Jesus, quando falou com os discípulos, ele disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, a palavra de Deus não é um livro qualquer. Não é uma letra morta. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz, é atuante. Aonde a palavra de Deus chega, ela marca vidas e ela produz resultados. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1 e o versículo de número 23 e 25, está escrito assim, 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a palavra viva e permanece para sempre. 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a palavra entrou no ouvido, desceu ao coração, estabeleceu-se lá, tem que haver mudança de vida. Não pode esse negócio de dizer que a palavra entrou, chegou no coração e a vida continua com a mesma velha tendência de prática do mal e do pecado. Não tem, isso não condiz com a verdade. O Senhor, através do profeta Isaías, deixou registrado no capítulo, deixa-me observar aqui para eu não falhar, capítulo 55, e o versículo 11, porque, ou melhor, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não volta vazia, ela vem para fazer um trabalho. Se o nosso coração se abre, a palavra de Deus entra, realiza um trabalho maravilhoso. Mas aqui o salmista, nesses 4 versos que li, ele estava rogando a Deus para o livramento da iniquidade e do pecado. Um homem de Deus do passado chamado Dwight Lyman Moody, ele deixou registrado uma certa ocasião um pensamento, referindo-se à Bíblia, e disse, ou este livro o afasta do pecado, ou o pecado o afasta deste livro. Então, quer dizer, não há concordância entre palavra de Deus e pecado. Onde a palavra de Deus chega, o pecado tem que sair. Onde o pecado domina, a palavra de Deus não tem atuação. Por quê? Mas a palavra de Deus é poderosa. Sim, ela é poderosa. Mas se a pessoa está dando vazão e abertura ao pecado, ele está inutilizando a palavra de Deus, porque ele está tendendo para um caminho errado. Não é que a palavra é ineficiente, é que a pessoa decidiu ir por outro caminho. Por isso que o salmista aqui, no verso 133, ele diz, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Quer dizer, não chega perto de mim iniquidade alguma. No verso 11, ele diz, escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Eu quero obedecer a tua palavra. E no Salmo 101, ele disse, desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. E no verso 167, que nós observamos, ele disse que antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, ordena os meus passos na tua palavra. Quando os nossos passos estiverem sendo ordenados na palavra de Deus, iniquidade
não terá vez na nossa vida. Mentira, engano, corrupção, imoralidade, impureza, falsidade, nada disso vai ter vez na nossa vida. Porque a palavra de Deus não aprova estas coisas. E o que é que a palavra de Deus vai gerar em nós? Vai gerar temor, alegria, amor, fidelidade, lealdade, pureza, santidade, consagração, esperança, fé, alegria. É isso que a palavra de Deus vai gerar em nós. Então, quando você observa uma pessoa aflita, uma pessoa que não tem nenhuma expressão de vida, pode contar que está faltando no coração dela a ação da palavra de Deus. Quando houver a ação da palavra de Deus, os resultados vão aparecer na face, nos olhos, na conversa, no comportamento, nos hábitos, nos tratos. Em tudo isto, as coisas vão acontecer. Deus abençoe, pastor Robson Batuira. Então é muito importante nós atentarmos para o que diz o salmista: ordena os meus passos na tua palavra. Eu não posso andar como eu quero. Eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu andar do jeito que eu quero, eu não sei aonde quero chegar e como chegar. Posso ser surpreendido e enganado no meio do caminho. Mas se eu atentar para colocar a palavra de Deus entesourada no meu coração, então aí eu vou caminhar por um caminho seguro, por um caminho de luz, por um caminho brilhante, pelo caminho santo, pelo caminho que o imundo não passará por ele. Se o imundo não passará por ele, a iniquidade também não vai me encontrar quando eu estiver andando por aquele caminho. Ela não tem como se aproximar. É como a revelação de Deus no Monte Sinai. Moisés disse ao povo: não chegue perto. O povo tinha que ficar à distância mais ou menos de 2 quilômetros por aí. Porque se chegasse perto do jeito que o povo estava, eles seriam fulminados. Por causa da santidade de Deus. Agora, quando a palavra de Deus está entesourada dentro de mim, dentro de você, a iniquidade fica de longe. Porque sabe que se ela aproximar, ela vai se dar mal. Ela não vai encontrar o que quer. Pelo contrário, ela vai ser desmascarada com a palavra de Deus. E com a minha conduta de vida de acordo com a palavra de Deus. Então, qual deve ser hoje o meu pedido, o teu pedido, o nosso clamor a Deus? Ó Senhor, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Nós precisamos fazer este tipo de confissão, de oração diante de Deus. A nossa petição deve passar por aí. Hoje em dia as pessoas estão pedindo tantas coisas que não têm embasamento bíblico. Você vai na palavra de Deus, conferindo o que as pessoas estão pedindo hoje, você não encontra na palavra de Deus uma sustentação sequer. Mas aqui está uma segura. Ordena, Senhor, os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. E nós vamos caminhar alegre, feliz, abençoado, porque estaremos caminhando na direção e na vontade do Senhor e estamos preservados contra a iniquidade. Ela não vai encontrar caminho aberto para o nosso coração, porque ele já está ocupado com a palavra de Deus. Então eu já disse a princípio como colocar a palavra de Deus. Leia em voz alta. Leia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. À medida que você vai lendo, você vai ouvindo, vai gerando fé e vai descendo para o seu coração. É esse o exercício que nós temos que fazer para assegurarmos de que a palavra de Deus foi ao nosso coração. É o lugar onde ela deve estar e jamais sair de lá. Ela será como uma defesa para a nossa vida. Quando o mal quiser vir nos atingir, a palavra de Deus está lá para nos defender. E o Espírito Santo faz o quê? Traz à lembrança a palavra que está lá no nosso ouvido. Nós passamos a ouvir. Ora, nós ouvimos como se fosse uma voz de fora.
Ora, nós ouvimos no coração. Parece que aqui dentro tem uma voz que fala. É a voz do Espírito de Deus. Ele sabe como agir com cada um. Então nós precisamos estar atentos para isso, mas para isso nós precisamos colocar conteúdo lá dentro. O conteúdo está aqui, mas ele precisa entrar. Como é que ele entra? Quando eu leio em voz alta, eu ouço a voz, gera fé, acredito e ela desce ao meu coração. Foi para o coração, fique tranquilo. Está ali um tesouro assegurado. Ninguém pode roubar, ninguém pode tirar o que está lá dentro. É só ser fiel ao Senhor e seguir adiante. Deus abençoe Sidney Silva. Então aqui está a reflexão nossa para hoje. Ordena os meus passos na tua palavra. Essa palavra é poderosa, é ela que vai nos levar ao triunfo e à vitória final. Sem a palavra, não chegaremos a lugar nenhum. Com a palavra de Deus, iremos até a eternidade com Deus, desfrutar de momentos maravilhosos. Que o Senhor nos ajude, que os nossos pés sejam ordenados na palavra do Senhor e que não tenhamos sequer uma prática aliada com a iniquidade, porque isso denigre o testemunho que nós estamos proferindo com palavras e com a vida agindo de outra maneira. Deve ser casado, tanto que eu falo quanto que eu vivo, de acordo com o que diz a palavra de Deus. Havendo essa harmonia, esse testemunho é vibrante, é vivo, é eficaz e é verdadeiro. E é isso que nós devemos ser. Fomos chamados para isso. Portanto, ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Querendo Deus, amanhã retornaremos.